professor Felipe, essa aula de ciências da unidade 8, tema 4. Rodas, polias e engrenagens. São estruturas consideradas máquinas simples que, também associados ou agrupadas, podem formar as máquinas complexas. O primeiro conceito a ser considerado é o conceito de atrito. O que seria o atrito? O atrito ele é o contato entre corpos. Ele é responsável por fazer parar, reduzir a velocidade de um corpo em movimento. O atrito ele é fundamental para que o corpo ele reduza a velocidade à medida que se desloque. O atrito ele se apresenta na mesma direção, mas com sentido contrário. Sabendo que a pista ele tem a mesma direção do deslocamento do móvel, do indivíduo, o atrito ele vai fazer uma força para frear as rodas que são utilizadas para mover objetos pesados e fazendo com que haja uma menor força de aplicação para levantar ou transportar determinados objetos, elas são essenciais. Não se sabe ao certo quem inventou a roda, como ela foi inventada, mas acredita-se que os primeiros deslocamentos de objetos foram feitos com troncos de árvore, que deslocavam embaixo, que rolavam embaixo de objetos pesados. Posteriormente foi criado as primeiras rodas de madeira com um furo central, aonde apresentava uma possibilidade de incluir um eixo central, um outro tronco que prendesse uma roda na outra. Posteriormente, uma nova roda foi inventada, uma roda de aro, onde as carroças ficaram mais leves, possibilitando um deslocamento mais rápido. Né? Com menos madeira, as carroças poderiam se deslocar rapidamente. Hoje as rodas elas apresentam pneus com ar comprimido que facilita o deslocamento e são muito mais leves do que as rodas mais antigas, né? Possibilitando que veículos até muito pesados transportem sobre essas rodas. As polias, na verdade, são consideradas como roldanas ou polias. São instrumentos, são máquinas simples capazes de deslizar uma corda entre essas roldanas, né, entre essas polias. Porque essas roldanas, essas polias, apresentam uma abertura interna que possibilita que uma corda passe entre elas. Isso facilita com que toda vez que ocorre um deslocamento, ou seja, um lado da corda é puxado, o outro ele sobe e nesse movimento ocorre um deslocamento horário ou anti-horário, dependendo como for puxado, da própria rodana. E isso faz com que o objeto ele se desloque de acordo com a força aplicada. As rodanas, na verdade, elas são máquinas que não reduzem a força de aplicação. Então, a mesma força que você faria para puxar, para levantar um balde com os próprios braços, você vai fazer com a rodana simples, né? Uma polia. Você não vai mudar essa direção de força, você não vai diminuir a intensidade de força aplicada. A força será a mesma quando é uma rodana simples. Então, essas rodanas, essas polias, elas podem ser de dois tipos: polia fixa ou polia móvel. Quando eu falo polia fixa, eu estou falando de uma polia que está presa a algum suporte. Pode ser um teto ou algum suporte de madeira. E quando eu falo que ela é móvel, significa que a polia ela que se desloca em relação à corda e não a corda em relação a ela. Para deixar mais claro, esse exemplo de uma polia fixa, esse menino para içar um balde no fundo de um poço, ele utiliza-se de uma polia fixa. Por que ela é fixa? Porque a corda está passando entre essa polia e essa polia está presa a uma haste de madeira, que poderia também ser um teto, uma outra superfície. Ela está presa a essa haste de madeira, fazendo com que eu a considere como polia fixa.
Isso lembrando que a polia fixa não reduz a quantidade de força aplicada. A força será a mesma se ele fosse no poço e buscasse esse balde. O que pode favorecer esse menino a transportar esse balde é que ele pode utilizar a força do corpo dele, para puxar o balde, diferente se ele tivesse que erguer esse balde com o próprio corpo. Mudaria apenas o mecanismo, né? Você não reduziria a força, mas o esforço feito. Na polia móvel, o que nós temos de diferença é a suspensão não mais da polia, mas sim da corda. A corda vai ficar presa a um determinado ponto fixo, seja uma parede ou um suporte, e o que nós teremos aqui deslizando sobre a corda é a própria polia, considerando também que o que estará preso à polia será o objeto. Diferente da polia fixa, a polia móvel ela reduz 50% da força exercida pelo indivíduo durante a transmissão dessa força. Porque nesse caso, o indivíduo irá puxar essa corda que passa dentro da polia, levantando o objeto em direção à sua extremidade. O que deve ser considerado, tanto na polia fixa como na polia móvel, é que na polia fixa, o tamanho da corda ele também é importante, na polia móvel também. Na polia fixa, o tamanho da corda deve ser pelo menos o mesmo tamanho da corda que você vai puxar o objeto. Se, por exemplo, você vai puxar o objeto a 1 metro de altura, o tamanho da sua corda do seu lado que vai puxar tem que ser 1 metro de altura. Nesse caso da polia móvel, o tamanho da corda tem que ser o dobro. Se você for puxar um determinado objeto a 2 metros de altura, o tamanho da corda que você está utilizando para puxar tem que ser 4 metros. Diferente da polia fixa, que se você vai levantar 1 metro, você basta ter o mesmo tamanho do outro lado da corda. Nesse caso da polia móvel, você tem que ter o dobro do tamanho da corda quando você for elevar aquele determinado objeto. As engrenagens, elas também são máquinas simples que são acopladas, são rodas com dentes, né, que são acoplados. Esses dentes favorecem que uma roda se encaixe perfeitamente a outra, fazendo com que elas se movam simultaneamente. À medida que uma roda se move, a outra também se desloca. Formando um sistema, essas engrenagens elas transmitem a força uma em direção à outra. As engrenagens elas são utilizadas com frequência em bicicletas de marcha, em relógios com ponteiro, motores de automóveis. Então nós temos muitas aplicações das engrenagens, como das polias e das rodas, no cotidiano. Fico por aqui e agradeço a sua participação e até a próxima aula.